Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Tostão, vintém, prata, barão, pataca e mil-réis. Estes são alguns dos nomes historicamente associados ao dinheiro brasileiro, que tem uma curiosa e intrigante história, embora desconhecida de muitos. Desde a primeira moeda a circular nestas terras, o Brasil já teve pelo menos 10 diferentes moedas, sem contar sal, búzios, tecido, bois e ouro em pó, que já tiveram valor de dinheiro por aqui. Somente no último século, o dinheiro brasileiro mudou quase 10 vezes, perdendo incontáveis zeros por conta da constante desvalorização. É possível que você já tenha se perguntado o que significam essas palavras tostão, vintém, pataca. Porque as expressões mil-réis e barão são comumente associadas a dinheiro, especialmente entre os mais antigos. Neste vídeo serão respondidas estas e muitas outras curiosidades. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e neste vídeo vou apresentar um estudo que, embora tenha estreita ligação com a minha área de formação e de atuação, uma vez que a numismática, como é chamado o estudo das moedas e das medalhas, está intimamente associado com a história da arte, ainda assim demandou ampla pesquisa, mas o resultado valeu muito a pena. O tema dinheiro brasileiro atualmente ocupa isoladamente a primeira posição na enquete permanente mantida no meu site, com as sugestões de temas apresentados por inscritos e visitantes deste canal. E atendendo a esta sugestão, no vídeo de hoje vamos conhecer todas as informações e curiosidades sobre a história e evolução do dinheiro brasileiro. A primeira moeda a circular no Brasil e a de maior duração foi o real, como era chamado a moeda portuguesa na época da colonização do nosso território. Sua circulação foi autorizada por Dom Sebastião I, por provisão de 3 de março de 1568. A moeda de R$1 era de cobre e pesava 1,3 gramas. À época, o plural de real, enquanto moeda, era chamado de réis. Logo, além da moeda de R$1, circulavam também as moedas de 3, 5 e 10 réis. A partir de 1580 teve início a chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha passaram a estar sujeitos à mesma coroa, no caso, a espanhola. Neste período, passou a circular no Brasil, embora em pequena quantidade, a moeda espanhola, que também se chamava real. As moedas eram de meio, 1, 2, 4 e 8 reales, como era chamado o plural de real, enquanto moeda espanhola eram cunhadas em Potosí, na Bolívia, e valiam respectivamente 10, 20, 40, 80 e 160 réis portugueses. As moedas espanholas eram feitas de prata, daí a popularização do termo prata como forma de se referir a dinheiro. No início do século XVII, o açúcar, artigo de luxo na Europa, era a base da economia portuguesa e largamente produzido no Brasil. Tanto que o governador Constantino Menelau determinou no ano de 1614 que o açúcar tivesse valor de moeda no Brasil. Logo, uma arroba, ou seja, 15 quilos de açúcar branco, foi fixado em R$1.000, ou seja, mais de 100 gramas de prata. A arroba de açúcar mascavo valia 640 réis e a de outros tipos 320 réis. A partir de 1624, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, estabelecendo ali a colônia de Nova Holanda. A partir de 1625, começaram a circular as primeiras moedas cunhadas em solo brasileiro, as moedas de 3, 6 e 12 florins de ouro eram cunhadas em Pernambuco, bem como as moedas de prata de 10, 12, 20, 30 e 40 soldos. Essas moedas eram usadas principalmente para pagar os soldados holandeses, daí o nome soldo. Com a restauração do Reino de Portugal em 1640
e a expulsão dos holandeses em 1654, a política monetária portuguesa voltou a vigorar no Brasil, e inclusive com a circulação de moedas de prata cunhadas em Portugal. Porém, em 1694, foi instalada em Salvador, capital, sede do governo geral do Brasil na época, a primeira Casa da Moeda Brasileira, onde passaram a ser cunhadas moedas de prata no valor de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, e de ouro nos valores de 1, 2 e 4 mil réis. Neste período, a moeda de 80 réis era conhecida como tostão por sua correspondência em valor ao testone italiano, palavra que significava literalmente cabeça grande, em referência à moeda que trazia a efígie do soberano. A moeda de menor valor cunhada no Brasil era a de 20 réis, que correspondia à 20ª parte de um cruzado, moeda que circulava em Portugal no valor de 400 réis. Por valer a 20ª parte de outra unidade, esta moeda também era chamada de vintena e popularizou-se com o nome derivado de vintém. Logo, um vintém era como era chamada a moeda de 20 réis. Isso, um tostão era o nome pelo qual era conhecido a moeda de 80 réis. Indicado de 320 réis, também era chamada de pataca, por sua equivalência em valor à moeda mexicana de mesmo nome. Já a moeda de 640 réis, o dobro da anterior, era chamada de patacão. A Casa da Moeda mudou para o Rio de Janeiro, depois para Pernambuco, e em 1724 foi criada a Casa da Moeda de Vila Rica, na recém-criada capitania de Minas Gerais. Neste momento, o Brasil passava a ter 3 casas da moeda, uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia e outra em Minas Gerais. Em Vila Rica, começaram a ser produzidos os chamados dobrões de ouro. As moedas tinham este nome porque sua relação de valor era de dobra, como entre 1.000, 2.000 e 4.000 réis e as de 10 e 20 mil réis, comum nas relações entre moedas à época, porém de elevadíssimo valor, com as moedas de 10 e 20 mil réis, por exemplo, pesando respectivamente impressionantes 20,8 e 50,7 gramas de ouro. Também eram cunhadas em ouro a moeda de 400 réis, o cruzado, do qual o vintém seria a 20ª parte. Em 1727, o sistema de dobras foi aperfeiçoado e passaram a ser cunhadas moedas de ouro de 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 e 12.800 réis. Esta série de moedas era chamada de escudos, porque traziam o escudo real português em uma face e a efígie do soberano em outra. A menor moeda desse sistema, porém, a de 400 réis, tinha apenas a coroa real em uma face e a efígie de outro, dando origem à expressão cara e coroa, para referir-se às duas faces de uma mesma moeda. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, constatou-se um sistema monetário precário, chegando a circular ao mesmo tempo várias diferentes relações de moedas intercambiáveis. A capitania do Maranhão e Grão-Pará, por exemplo, chegou a ter moedas cunhadas especialmente para circulação nesta capitania. Além disso, existiam moedas informais, como conchas e caramujos utilizadas por escravos de origem angolana no início do século XVII, pano de algodão no mesmo período nas vilas do interior, gado em outras localidades e ouro em pó, que era pesado e usado como moeda em Minas Gerais. Em 1815 é instituído o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. A abertura de manufaturas e o comércio internacional, entre outras medidas, impulsionaram significativamente a economia do agora Reino do Brasil. A produção e o comércio aumentaram, mais dinheiro em circulação passou a ser necessário. Neste sentido, o Banco do Brasil, fundado em 1808, começou a emitir papel moeda de layout semelhante ao da libra inglesa e garantido pelo seu lastro, ou seja, por reservas equivalentes em ouro.
na prática era parecido com um cheque. Além do papel moeda, eram produzidas moedas de cobre no valor de 10, 20, 40 e 80 réis, de prata nos valores de 80, 160, 320, 640 e 960 réis, e de ouro nos valores de 4.000 e 6.400 réis. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro rompe definitivamente com a união política entre Portugal, Brasil e Algarve, tornando o reino e logo depois o Império do Brasil plenamente soberano e independente. Em 1835, passou-se a emitir a primeira série regular de papel moeda. As cédulas nos valores de 1 a 1.000 réis eram impressas nas diferentes casas da moeda do país e traziam inscrito o nome da província em que deveriam circular. Estas cédulas tinham como principal objetivo coibir e prevenir a falsificação de moedas de cobre, que passaram a ser recolhidas e substituídas pela cédula impressa. Entre os anos de 1836 e 1845, a província do Rio Grande do Sul empreendeu a chamada Revolução Farroupilha, e durante esse período a região esteve independente, como a República Rio-Grandense. Durante sua vigência e até a reintegração ao Império Brasileiro, eram produzidas as balastracas, pedaços de moedas geralmente de prata proveniente da Bolívia ou do Peru, carimbadas nos valores de 100, 200 e 400 réis. Estas últimas geralmente utilizavam uma moeda inteira. Os cortes eram irregulares e feitos à mão. No Segundo Império, com o aumento da produção industrial, café e com a construção de estradas e ferrovias que facilitaram o escoamento das riquezas, o Brasil experimentou um período de grande prosperidade e desenvolvimento econômico. Neste período, o sistema monetário nacional foi aperfeiçoado e o valor de 1.000 réis passou a ser considerado a unidade monetária básica do Brasil. Foram introduzidas cédulas produzidas regularmente, com a circulação válida em todo o território nacional, nos valores de 500, 1, 2 e 10.000 réis. Cada cédula trazia a efígie do imperador Dom Pedro II no anverso e uma arte específica no reverso, sendo estas as primeiras a terem reverso e anverso impressos. As moedas metálicas eram cunhadas em prata nos valores de 200 réis, 500 réis, 1 e 2.000 réis, e em ouro nos valores de 5, 10 e 20.000 réis. Neste período é interessante fazer uma observação. Nas últimas moedas de ouro produzidas para circular no Brasil, a de menor valor, ou seja, a de 5.000 réis, pesava 4,4 gramas de ouro. Isso significa que 1.000 réis, a unidade monetária básica do Brasil à época, valia exatamente 0,9 gramas de ouro. É interessante ter isso em mente quando formos acompanhar as várias mudanças pelas quais o dinheiro brasileiro passará, como veremos à frente. Em 1868, era lançada uma nova série de moedas metálicas cunhadas em novos metais, menos nobres, passando a não ter relação direta entre o valor da moeda e o peso do metal. Em bronze, passaram a ser cunhadas moedas de 10, 20 e 40 réis, e em níquel, de 50, 100 e 200 réis. Este sistema monetário vigorou basicamente durante todo o Segundo Império e a chamada República Velha, mudando apenas as artes das cédulas e o material das moedas metálicas, porém sem impactar o sistema. Com o início da ditadura de Getúlio Vargas durante o chamado Estado Novo, em 1942, o cruzeiro foi implantado como novo sistema monetário, em substituição ao sistema que vigorava desde antes da independência, com o cruzeiro equivalendo a 1.000 réis, a moeda brasileira até então, há quase 400 anos. Foram impressas novas cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 cruzeiros.
Um ponto positivo eram as artes das cédulas que homenageavam, cada uma grande personalidade da história do Brasil, sendo respectivamente Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, Marechal Deodoro e, a partir da nota de 50 cruzeiros, homenageando em ordem decrescente os membros da realeza brasileira, sendo a Princesa Isabel, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI, e as notas de maior valor trazendo respectivamente o descobridor Pedro Álvares Cabral, o recém-instituído herói da independência Tiradentes e o grande gênio brasileiro, amigo da família imperial e meu conterrâneo, Alberto Santos Dumont. O reverso de cada cédula trazia também uma arte relativa ao personagem homenageado. Também foi instituído o centavo, correspondente à 100ª parte de um cruzeiro. Novas moedas metálicas foram cunhadas nos valores de 10, 20 e 50 centavos em cuproníquel rosa, todas com efígie de Getúlio Vargas, e 1, 2 e 5 cruzeiros em liga de bronze e alumínio, com o mapa do Brasil na face oposta ao valor. Em 1964, foi extinta a fração do cruzeiro denominada centavo, sendo cunhadas no ano seguinte novas moedas de 10 e 20 cruzeiros em alumínio e de 50 cruzeiros em cuproníquel. Esta última trazendo a efígie da República, a mesma que figura nas cédulas atuais do dinheiro brasileiro. Em 1967, foi instituído o Cruzeiro Novo, como unidade monetária transitória equivalente a 1.000 cruzeiros antigos, restabelecendo o centavo. Assim, as notas de 10 cruzeiros foram carimbadas com o valor de 1 centavo, as de 50 cruzeiros com o valor de 5 centavos, e assim sucessivamente. Após a conversão do sistema monetário em 1970, o Conselho Monetário Nacional restabeleceu a denominação cruzeiro, com um cruzeiro equivalendo a um cruzeiro novo, e mantendo o centavo como fração da unidade monetária. Foram impressas novas cédulas nos valores de 1, 5, 10, 50, 100 e 500 cruzeiros. Com a desvalorização da moeda, em 1980 foram lançadas as novas cédulas nos valores de 200, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 cruzeiros. A nova cédula de 1 cruzeiro trazia a efígie da República e as demais homenageavam respectivamente Dom Pedro I, Dom Pedro II, Marechal Deodoro, Duque de Caxias, Princesa Isabel, novamente Marechal Deodoro, Barão do Rio Branco, Marechal Castelo Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz e Juscelino Kubitschek. As artes no reverso não tinham necessariamente relação com as figuras no anverso. Nesta geração, a nota de 1.000 cruzeiros trazia a imagem do Barão de Rio Branco, daí a associação do termo barão ao valor de 1.000, como, por exemplo, dizer que algo custa 2 barões, em vez de dizer 2.000. Também foram cunhadas moedas metálicas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos e de 1 cruzeiro. Assim como as cédulas, também foram posteriormente cunhadas novas moedas metálicas nos valores de 5, 10 e 50 cruzeiros, todas em aço inox. Em 1984, os centavos de cruzeiro foram novamente extintos. Em 1986, como parte de um pacote de medidas do então presidente José Sarney, foi instituído o chamado Plano Cruzado, que, entre outras medidas, implantou o cruzado como nova unidade monetária nacional, equivalendo a 1.000 cruzeiros e estabelecendo novamente o centavo. As cédulas de 10, 50 e 100.000 cruzeiros foram carimbadas com os valores de 10, 50 e 100 cruzados, e foram impressas novas cédulas de 500, 1.000, 5.000 e 10.000 cruzados, com a arte de seu anverso, homenageando grandes nomes das artes e da cultura brasileira, respectivamente Villa-Lobos, Machado de Assis e Portinari, além do cientista Carlos Chagas. Também foram cunhadas novas moedas de 1, 2,
5, 10, 50 centavos, além de 1, 5 e 10 cruzados, todas em aço inox, agora com o brasão da República em seu reverso. Menos de 3 anos após a implantação do cruzado e com o insucesso do Plano Cruzado II, um terceiro pacote de medidas de estabilização econômica proposta por José Sarney mudava novamente a moeda nacional. O chamado Plano Verão, lançado em 1889 como forma de compensar a constante desvalorização da moeda nacional, e instituía o Cruzado Novo como a quinta unidade monetária nacional em menos de 50 anos, após o fim do R$1.000. A transição foi feita nos mesmos moldes anteriores, com um cruzado novo correspondendo a 1.000 cruzados, carimbando as notas de 1.000, 5.000 e 10.000 cruzados como 1, 5 e 10 cruzados novos e imprimindo novas cédulas de 50, 100, 200 e 500 cruzados novos, homenageando em suas artes os poetas Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles e a efígie da República e do cientista Augusto Rusk, respectivamente. No verso da cédula de 50 cruzados novos estavam reproduzidos os versos do poema Canção Amiga, de Carlos Drummond de Andrade. Também foram cunhadas moedas metálicas de 1, 5, 10, 50 centavos e um cruzado novo em aço inox. As moedas de cruzados novos traziam na face oposta uma arte homenageando os ofícios de boiadeiro, jangadeiro, garimpeiro e rendeira, respectivamente, e a moeda de um cruzado novo trazia uma curiosa imagem que revelava a origem de seu nome. Sobre o mapa do Brasil, uma cruz de Cristo, em associação à ordem responsável pelo descobrimento e colonização do Brasil, cuja insígnia, a referida cruz, estampava o verso da moeda de R$400 da época colonial, conhecida como um cruzado. Um ano depois, assumia a presidência da República Fernando Collor de Mello, que iniciou seu governo com a execução de um conjunto de medidas econômicas conhecidas como Plano Collor. Entre as medidas deste pacote, que inclusive confiscou a poupança de parte da população, estava o restabelecimento da denominação cruzeiro para a nova moeda nacional, correspondendo um cruzeiro a um cruzado novo. A partir de 1990, todas as cédulas de cruzados novos foram carimbadas como de cruzeiro, mantendo-se o valor, e foram impressas novas cédulas de 1.000, 5.000, 10.000, 50, 100 e 500 mil cruzeiros, homenageando respectivamente o Marechal Cândido Rondon, o maestro Carlos Gomes, o cientista Vital Brasil e o antropólogo Câmara Cascudo, além de um pássaro beija-flor e do escritor brasileiro Mário de Andrade. Também foram cunhadas novas moedas de 1, 5, 10 e 50 cruzeiros, todas em aço inox, trazendo o Cruzeiro do Sul no verso da moeda de um cruzeiro e também homenageando os ofícios de salineiro, seringueiro e baiana no verso das demais moedas. Em 1992, passaram a circular também as moedas de 100, 500 e 1.000 cruzeiros, com imagens de animais da fauna brasileira, no caso o peixe-boi, a tartaruga marinha, o peixe acará, respectivamente. Fernando Collor de Mello teve seu mandato cassado em 1992, quando assumiu a presidência seu vice, Itamar Franco. No ano seguinte, uma nova unidade monetária entrava em vigor, trazendo novamente referência à moeda original que vigorou no Brasil por cerca de 4 séculos. Era instituído o Cruzeiro Real, equivalendo um Cruzeiro Real a 1.000 cruzeiros. As cédulas de 50 mil, 100 mil e 500 mil cruzeiros foram carimbadas como 50, 100 e 500 cruzeiros reais, e foram impressas novas cédulas de 1.000, 5.000, 10.000 e 500 mil cruzeiros reais, e as artes das novas cédulas homenageavam o educador Anísio Teixeira e as identidades culturais de gaúcho, rendeira e baiana.
Foram cunhadas moedas metálicas de 5, 10, 50 e 100 cruzeiros reais, todas em aço inox e homenageando espécimes da fauna brasileira, no caso, a arara azul, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o lobo-guará, respectivamente. O presidente Itamar Franco ainda promoveu a última mudança no sistema monetário brasileiro, instituindo a nova moeda brasileira, que após 7 novos sistemas monetários ao longo de 62 anos, voltava a se chamar real, tendo desta vez o plural como reais em vez de réis. A nova unidade do Sistema Monetário Nacional equivalia, em 1º de julho de 1994, a 2.750 cruzeiros reais, mesma equivalência entre o cruzeiro real e a Unidade Real de Valor, URV, unidade monetária criada especificamente para fazer a transição entre o cruzeiro real e o real. Foram impressas novas cédulas de 1, 5, 10, 50 e 100 reais, sendo posteriormente introduzidas cédulas de 2 e 20 reais. As artes de cada cédula traziam a efígie da República no anverso e no reverso espécimes da fauna brasileira considerados em risco de extinção, respectivamente o beija-flor, a tartaruga marinha, a garça, a arara vermelha, o mico-leão dourado, a onça-pintada e a garoupa. O Brasil também fez a experiência de implantar cédulas de plástico em vez de papel. No ano 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento, foi lançada uma cédula plástica de 10 reais, com a efígie de Pedro Álvares Cabral em seu anverso e o mapa do Brasil estilizada em seu reverso. A experiência não foi adiante e atualmente as cédulas de real permanecem as mesmas, porém com as dimensões ligeiramente diferentes para cada valor. A cédula de R$1 não é mais produzida e também foram cunhadas moedas metálicas nos valores de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos e de R$1, todas em aço inox. Em 1998, as moedas metálicas foram reformuladas, passando a ser cunhadas em cobre sobre aço, nos valores de 1 e 5 centavos, em bronze sobre aço, nos valores de 10 e 25 centavos, em aço inox, nos valores de 5 e 50 centavos, e em aço inox coroada de bronze no valor de R$1. A URV não chegou a ter moeda física. E você, já conhecia a história de nosso dinheiro? Conhecia a origem destas palavras e expressões pelas quais ele é conhecido? Que curiosidade lhe foi elucidada através deste material? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, fico grato que deixe seu like. Se não gostou, contribua dizendo em que podemos melhorar. Se achou esse conteúdo interessante, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, para que eles também tenham acesso. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.